Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando mais um novo programa A Hora da Ação. Programa esse transmitido semanalmente para a sua Web Rádio CBR e também o nosso canal lá no YouTube, A Hora da Ação. Então seja muito bem-vindo, aqui é Leonardo Lopes e eu vou te acompanhar até o final desse episódio. E aí, preparado? Preparada para começarmos mais um novo programa aqui para o Web Rádio CBR? E afinal, além de um novo programa, nós estamos iniciando uma nova semana se você estiver ouvindo via Web Rádio. Se você está escutando esse podcast através do nosso canal do YouTube, também seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, porque nesse programa de hoje nós vamos trazer um tema que muitas vezes negligenciamos. O que significa negligenciar? Significa deixar para depois, achar que não é muito importante. Aquela velha história de procrastinar. É um tema que todos acreditam ser importante, sim, mas que ao mesmo tempo acham que não precisa dar tanto valor assim. E que tema é esse? O tema é nada mais, nada menos que a questão financeira, que o próprio dinheiro. Há muitas pessoas em diversas situações e culturas, crenças, que veem o dinheiro de uma forma diferente da outra, que buscam de uma forma diferenciada, que acreditam também de uma maneira diferente de outras pessoas. Como assim? É muito comum quando a gente fala de finanças, cada pessoa ter o seu ponto de vista. Outros acham que é tudo na vida, outros acham que é nada na vida, ou pouco, que não tem grande importância, enfim. Diversas crenças veem o dinheiro de formas diferentes. Isso não tem nada de errado contra isso, mas o que eu vou expor aqui hoje, quero deixar assim bem claro que é um ponto de vista, né, que é tratado em diversos livros que abordam o tema de finanças e eu venho trazer aqui para você. Então os podcasts, pelo menos a maioria, eu trago aqui temas associados a grandes livros e hoje a grande parte, né, do conteúdo que eu vou falar aqui com vocês vai ser baseado no livro do Benswell. Não sei se você conhece ou se já ouviu falar. O título do livro é Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico. Então, esse livro exatamente traz conceitos sobre a mentalidade financeira, mas não é aqueles conceitos básicos, conceitos de poupar, simplesmente aquela coisa assim, mediana, aquela coisa que a gente ouve falar sempre. Não, é algo sim, bem mais profundo que de fato pode mexer com algumas de suas crenças, com alguns de seus valores. Por isso, né, peço que você abra sua mente para estar escutando esse conteúdo aqui e de forma alguma ache que está indo contra você. Não, é apenas um ponto de vista das pessoas que de fato conseguiram resultados positivos na área financeira. Simplesmente isso. Então, o resultado é, se você quiser melhorar a condição financeira, aplique esses métodos, aplique essa mentalidade, porque nós vamos entender, né, ao ler esse livro, eu já estou lendo para estar trazendo esse conteúdo aqui para você, a gente vai conseguir compreender que sim, é necessário alguns conceitos teóricos, a organização financeira é muito importante, mas que além disso, por trás de tudo isso, tem a questão da mentalidade. E é por isso que eu abri o programa falando isso, porque muitas, né, pessoas em comunidades, enfim, vivem com uma mentalidade que não permite ela prosperar, que não permite ela se abrir. Nós, como seres humanos, nós temos crenças, nós temos valores e diversas vezes esses valores são os responsáveis por a gente não conseguir evoluir. Essa é a verdade, né? Diversas mentalidades, né, que empregam dentro de nós, através de família, através de relacionamentos, amizades, enfim. Esses pensamentos, essas mentalidades muitas vezes nos impedem de crescer nessa área, uma área que se torna polêmica e que é fato, todo mundo quer evoluir, né? Não tem ninguém nesse mundo, pelo menos não em juízo perfeito, que não queira evoluir na área financeira, né? Acredito que praticamente 100% das pessoas que estão ouvindo aqui esse podcast querem melhorar essa área, né? Assim como eu falo em outros podcasts também, é necessário, né, crescer todas as outras áreas, não apenas um pilar, mas todos,
Porém, esse pilar é um dos pilares importantes. Nós vamos ver por que o pilar financeiro é importante ser tratado. E não é da noite para o dia, não é algo milagroso, porque não existe simplesmente algo que se transforma de um momento para outro. É tudo um conjunto de coisas, um conjunto de fatores que fazem que você possa evoluir, né? Simples, né? Bem tranquilo. Eu vou começar hoje com uma história, né? Com uma história bem de leve para começarmos bem tranquilamente esse podcast, tá ok? Vamos junto? Então, vou começar aqui com essa história, né? Dizia o seguinte, essa história diz da seguinte forma: havia um garoto que estava com seu pai num local montanhoso, né? Um local que tinha assim montanhas, estavam fazendo tipo uma trilha, e o menino do nada tropeçou numa pedra e caiu. O que aconteceu? Ele simplesmente gritou, ai, né? Deu um grito, e para sua surpresa, a sua voz se repetiu, né? Durante toda a cordilheira, né? Durante toda aquela serra que eles estavam naquele momento. Então, aquele ai se repetiu. E o garoto não sabia que aquilo se tratava, né? Do eco, como a gente sabe. O garoto ficou curioso e perguntou, quem é você? E logo de volta ele respondeu, quem é você? O eco repetiu. E ele ficou ainda mais contrariado e gritou novamente, seu covarde. E escutou a mesma coisa, seu covarde. Gritou mais uma vez, seu perdedor. Escutou, seu perdedor. Em seguida olhou para o pai e perguntou assim, aflitos, não sabia o que estava acontecendo. Afinal, aquela criança nunca tinha ouvido falar no eco. E perguntou para o pai, o que era isso? O que é isso que está falando comigo? Quem é que está falando? Quem é que está repetindo tudo aquilo que eu estou dizendo? O homem sorriu e disse assim, meu filho, sente-se ali e preste atenção. Então o pai gritou em direção à montanha, no mesmo lugar que o garoto estava gritando, e falou assim, eu amo você. Os dois escutaram novamente a frase, eu amo você. Eu admiro a sua garra, o pai disse. E a voz respondeu, eu admiro a sua garra. De novo o homem gritou, você é um campeão. E a voz da montanha se repetiu novamente dizendo, você é um campeão. O menino então ficou completamente espantado e tornou a perguntar, pai, o que é isso? O que é essa voz que repete tudo que a gente está falando? O homem explicou, as pessoas chamam isso de eco, mas na verdade isso é a vida. Ela sempre devolve o que você lhe dá. Para mudar as palavras que ecoam ao vento, é preciso mudar as palavras que saem do seu coração. Da mesma forma, a vida é também como um espelho. Não adianta quebrá-lo quando ele mostra um rosto de que você não gosta, né? Mude o seu rosto, suas atitudes, suas ações para que a sua vida seja do jeito que você gostaria de ser. Nossa vida é simplesmente um reflexo, um eco das nossas próprias ações. Olha que ensinamento belíssimo. O que isso tem a ver com a questão financeira? Você pode estar um pouquinho confuso. O que significa? Significa que, assim como qualquer área da nossa existência, a área financeira também é assim. O que nós temos é reflexo daquilo que nós fazemos, daquilo que nós dissemos, né? Daquilo que a gente constantemente está falando, está pronunciando. E agora, com certeza, você já deve ter, dado aquele né? Então é isso, sim, tem grande relação. Claro que não é só esse detalhe, é uma série de conjuntos, né? Mas esse pequeno detalhe é um crucial. E às vezes pessoas estudadas, estudam muito sobre questão financeira e mesmo assim não conseguem evoluir, não conseguem sair do lugar onde estão. Não é evoluir assim 10 degraus de uma vez só, mas evoluir constantemente, passo a passo. E tem, quem estuda muito mesmo assim não consegue fazer isso. Mesmo aqueles que são mais estudados com questão financeira, muitas das vezes não conseguem crescer, não conseguem evoluir. Por quê? Porque há alguns bloqueios que a própria pessoa se dá. E esses bloqueios são muitas vezes nesse espelho. São pessoas que querem melhorar a sua condição financeira, mas que repetidamente dizem coisas que não atraem o que elas estão buscando. É como um espelho. Lembra que agora a gente ouviu essa questão que a nossa vida é como espelho. Então aquilo que você diz é aquilo que você recebe. Então esse tipo de pessoa que até sabe questão financeira, mas não consegue evoluir, mesmo sabendo conceitos, mesmo estudando talvez até economia. Há tanto economista por aí, que enfim, não está numa situação boa financeiramente falando. Por quê? Porque às vezes ele não tem essa mentalidade aberta, mesmo ele conhecendo grandes coisas que outras pessoas não conhecem.
E nesse mesmo instante que essa pessoa com tanto conhecimento não consegue prosperar, há outras que mesmo sem ter esse conhecimento, né, conseguem. Por quê? É sorte? Não, não é sorte. É uma questão de detalhes que fazem toda a diferença. E o mundo de hoje não está preparado, digo assim, a maioria da sociedade não se prepara para ver detalhes, se prepara para ver coisas espantosas, coisas que, né, que saltam aos olhos, mas pequenos detalhes o mundo passa de lado, até porque há tantas informações hoje ao mesmo tempo que os detalhes ficam esquecidos. Você sabe que aconteceu alguma coisa? Sabe, né? Tudo que acontece hoje em dia você vê na internet, hoje em dia você vê, né, em diversas mídias, mas na verdade, se você for aprofundar para querer saber como aquilo aconteceu, é um pouco difícil de você entender. Por quê? Porque hoje a gente vê muito superficial as coisas que acontecem, porque há tantas informações, há tantas coisas que a gente acaba vivendo uma vida superficial, uma vida que a gente sabe um pouco de cada coisa, né? Um pouco de cada coisa que está acontecendo ao redor do mundo, mas não sabe o que gerou aquilo, enfim. Então roda em círculos e vive uma vida superficial. E isso, saindo do campo, né, da informação, também vai para o campo da área financeira e para todas as nossas áreas. A gente acaba vivendo uma vida superficial, até mesmo nos relacionamentos. A superficialidade acaba abrangindo todas as outras áreas. É isso que é o grande perigo. E tá a ver, sim, tem grande relação com a questão financeira também. No primeiro capítulo, né, desse livro de Benzuel, ele diz exatamente isso. Você já perdeu até mesmo sono pensando no dinheiro? Quantas vezes você já deve estar ter se preocupado com isso? Isso faz parte de muita gente, afinal, grande parte da população, estatisticamente, está endividada. Segundo relatórios, é dito que 62% das famílias hoje vivem endividadas e que 21% têm contas e dívidas atrasadas. Enfim, é um número bem assustador para o país, né? O Brasil tem esse número e até o próprio país tem dívidas com outros, né? Então, isso não é algo, um cenário, um contexto que não é nem um pouco animador, né? É uma verdade e que é possível se transformar, é possível, mas só depende de cada um de nós. O país pode mudar? Pode, o país vai mudar, mas você não precisa esperar que os outros mudem para você mudar, você precisa mudar o seu contexto, porque se você mudar o seu contexto, tudo à sua volta vai começar também a se alterar, porque se você está se alterando, tudo começa contigo para depois ir para o exterior, né? E há quem pense ao contrário, que tudo tem que começar lá fora para depois vir para você. E não, você precisa ser, né, o central, né, da mudança, não esperar que os outros mudem para que você mude também. Se os outros não mudarem, não importa. O importante é que você vai mudar. E você não está preso a viver a realidade dos outros. Você está na sua própria realidade. O que vai determinar os seus próprios resultados serão simplesmente as suas atitudes e mais nada. É tão simples. Agora eu vou explicar para você um contexto também muito relevante, que é o que te faz mover, o que te move, o que te faz procurar uma mudança. O que é a razão para que você esteja buscando uma mudança? Há duas coisas simplesmente, né? Pode se dizer um monte de coisas, mas na verdade tudo se resume a essas duas forças, a inspiração e o desespero. Nós, né, todo ser humano da face da Terra se move por essas duas forças, ou a inspiração ou o desespero. O que acontece é que infelizmente a maior parte da sociedade age simplesmente só no desespero e faz muito pouco com inspiração. Quantas vezes você deve ter percebido, né, que assim, a pessoa deixa tudo para a última hora e na última hora faz com desespero, né? Justamente por isso, nós agimos muitas vezes só com desespero e não com inspiração. Quando tudo parece que está tranquilo, vai deixando remar, vai deixando a vida correr e depois acaba agindo só quando está no nível do desespero. Então não deixe chegar a esse nível. Muita gente só procura uma nova oportunidade, por exemplo, de negócio, uma nova oportunidade até mesmo de trabalho quando está no desespero, né? É assim que grande parte vive. Ninguém busca algo novo quando acha que está bem com o que está, né? Infelizmente é assim, mas não. Você vai compreender agora a importância de nós termos, né, segundas fontes de renda. Um conceito muito importante, né, na questão financeira é isso. Você não precisa entender as diversas fórmulas, né, da economia, não precisa entender muitos cálculos matemáticos para compreender esse simples contexto. O contexto, né, que faz qualquer pessoa prosperar ou pelo menos, né, elevar
gradativamente o seu nível financeiro é ter múltiplas fontes de renda. O que significa múltiplas fontes de renda? É você buscar ter sempre novas alternativas, novos caminhos, não ter apenas uma fonte. E você pode perceber isso, perguntar para a sua família inteira, para os seus amigos, a maioria deles só tem uma fonte. Isso se tem aquela fonte, que às vezes é uma fonte até bem escassa. E ainda assim é uma. Imagina o que aconteceria se nós tivéssemos mais de uma fonte. Por mais que essas fontes não fossem muito abundantes, seriam 2, seriam 3, seriam 4. Né? É impossível? Não é impossível. Hoje, atualmente, em pleno século XXI, é totalmente possível qualquer pessoa ter mais de uma fonte de renda. Completamente viável. Não é mais século XIX, não é mais o século onde só existia uma coisa para se fazer, onde não existia muitas possibilidades. Hoje em dia tem muitas, mas muitas possibilidades mesmo. Com a tecnologia, isso abriu as portas de uma forma gigante, mas ao mesmo tempo, como se explica a questão que o número de endividados cresceu? Como é que pode uma coisa dessa? Pode porque a pessoa não está atenta à nova realidade. A nova realidade chegou e ainda não foi descoberta por grande parte da população. Por isso que o número de endividados cresceu, porque a forma como a mecânica funciona mudou e nós não percebemos, nós não nos adaptamos à mecânica que mudou. E quem se adaptou é óbvio que superou, é óbvio que prosperou, mas aquele que não entendeu, não compreendeu o novo contexto, o novo cenário da economia, não consegue sair, né, desse caos, dessa situação que pega muitas pessoas ainda, justamente por isso. Então, busque, mesmo se você estiver assim, tranquilamente, não precisando de uma grande mudança, busque sim se inspirar por algo e sair do conforto de onde você está, porque se você apenas se apega a uma situação, como por exemplo, há muitos que se apegam apenas a um emprego, a uma fonte de renda, isso é completamente contra todos os princípios, porque quando se tem apenas uma fonte e aquela fonte acaba, você fica literalmente na mão. E é assim que centenas, milhares de brasileiros vivem, dependendo de uma única fonte. E quando ela ameaça acabar, ou quando algo acontece que essa fonte reduz o valor que essa pessoa está ganhando, o desespero começa a apertar, e aí sim começa a pessoa a buscar desesperadamente por alguma fonte, por alguma renda extra, enfim, e a pessoa começa a ficar totalmente desesperada. Por quê? Porque colocou todas as suas forças em uma fonte só, e essa fonte simplesmente acabou, né? E é isso que causa o desespero em muitas pessoas. Então, se você está tranquilo, tome cuidado, verifique quantas fontes você tem, né? Quantas fontes de renda você possui atualmente, para que não deixe essa fonte secar e somente quando ela secar você toma atitude, né? Busque atitude enquanto há muito tempo para isso, enquanto você tem como articular isso, porque quando você entra num desespero fica muito mais difícil você encontrar a solução. Quando estamos tranquilos, quando nos concentramos, fica muito mais fácil você encontrar a saída e não ficar ali preso em problemas. Mas quando acontecem situações mais complicadas, cada vez mais vai ficar difícil de você abrir a sua mente para conhecer novas coisas. Então busque sempre o máximo de fontes de renda, para que nunca você fique dependendo de uma ou de duas apenas. Um segredinho, uma dica bem importante, né, que esse livro nos ensina e que diversas pessoas estudadas desse assunto sempre vão ser unânimes nessa questão, e eu particularmente é uma coisa que eu aplico em minha vida e que eu vejo que realmente é importante, porque uma pessoa que não tem múltiplas fontes de renda está sempre dependendo daquela, e se aquela acaba, tudo acaba, porque está preso apenas em um. Imagina um prédio que estiver sustentado apenas por um pilar, e se esse pilar começa a dar problema, o prédio vai todo à ruína. Todo prédio tem mais de uma estrutura, não apenas uma, Se você conhece um pouquinho sobre construção, ou já ouviu alguém falar, com certeza você sabe que um prédio tem muitas estruturas, não apenas uma, tem vários pilastras, que sustentam a construção em pé. Se tivesse apenas uma, dava algum problema e o prédio ia tudo abaixo. Então é preciso ter mais de uma estrutura.
E na área financeira é da mesma forma. Então não arrume desculpas, busque soluções. Todas as pessoas que conseguem prosperar têm essa característica em comum. São pessoas que não arrumam desculpas em nenhuma possibilidade, em nenhuma coisa que aconteça na vida, ela entende como desculpa para não crescer. Não veja desculpas em nada, não dê desculpas, simplesmente busque soluções. Qualquer coisa que acontecer, coisas que não é fácil, enfim, que você julgue ser difícil e pareça que não tem como sair, não fique preso a isso, porque todos os erros que você cometer, é fato, pode acontecer erros, mas é importante que você saiba que aquele erro que você cometeu não te prende e que aquele erro que você acabou cometendo pode ser algo totalmente libertador se você souber olhar por essa perspectiva, se você souber, evoluir, crescer. E aquela pessoa que prospera é aquela pessoa que sabe sempre tirar o feedback das coisas que viveu, que sabe sempre analisar tudo aquilo que está passando, tudo aquilo que passou, toda a experiência, sabe analisar e sabe tomar feedbacks, não fica preso a achismo, não fica preso a coisas empíricas, mas vai direto à fonte, bebe na fonte. Como assim beber na fonte? Por exemplo, se você está querendo realmente evoluir na questão financeira, que é a questão que nós estamos falando hoje aqui nesse podcast, o que você deve fazer? Deve buscar beber dessa fonte, deve buscar encontrar pessoas que chegaram aonde você quer chegar ou pelo menos estão em um degrau um pouquinho maior que você, porque se a gente estiver reunido com pessoas que estão abaixo de onde nós queremos chegar, a gente tende a decair, mas se a gente estiver junto com pessoas que estão a níveis superiores, seja um pouquinho, mas que esteja, você consegue evoluir, você consegue aprender coisas novas, você consegue crescer, e isso é muito importante. O que fará você crescer sem parar? Simplesmente você não desistir do caminho. Você não jamais pode desistir no meio de onde você está caminhando. Siga em frente. Nós falamos nos últimos podcasts a importância das metas, a importância do seu propósito de vida. E aqui, eu faço até uma pergunta. Qual é o segredo para que você de fato consiga prosperar? Qual é o segredo? Todos nós vivemos sob o mesmo governo. Isso você, claro que vai concordar, Todos nós vivemos, situações parecidas no mesmo país, muitas vezes no mesmo estado até, sobre mesmos impostos. E por que pessoas conseguem, prosperar e outras não conseguem prosperar? Porque simplesmente algumas nasceram com estrela da sorte ou algo do tipo? Óbvio que não. Não há nenhum tipo de diferença física. Não há, como por exemplo, tem gente que acredita, a pessoa que é mais inteligente, outra que é menos inteligente. Isso não existe. O que existe é a pessoa que busca aquilo que ela quer e aquela pessoa que procrastina e deixa os outros dominar a sua própria vida e conduzir qual vai ser o seu rumo, Simplesmente isso que existe. E hoje, um conceito muito importante de você compreender é que o nosso mundo mudou, a nossa questão financeira no século XXI é completamente diferente daquela questão que era nos anos 1900 e alguma coisa, Por quê? Existia muito aquela mentalidade de simplesmente estudar muito, simplesmente de fazer graduação, buscar um emprego estável e por lá ficava até o final da vida, Era assim que se ouvia dizer nos antepassados, não tão antepassados assim, simplesmente há uns 40, 50 anos atrás, dependendo da sua idade, uns 40, 50 anos atrás, tinha-se muito essa mentalidade de se estudar, fazer uma faculdade, conseguir um bom emprego e depois conseguir viver, trabalhando tranquilamente até chegar o momento de se aposentar e viver daquilo que trabalhou durante uma vida inteira. Era essa mentalidade, isso era possível, isso aconteceu muitas vezes e enfim, é assim que foi por um bom tempo, mas hoje de fato, o que acontece hoje? Você acredita ainda que isso é possível? Será que você acredita que essa realidade ainda é viável em pleno século XXI? Quando todas as estatísticas já dizem que todas as taxas de emprego aumentaram absurdamente. Por quê? Simplesmente que na época, uns anos atrás, o que acontecia? Quando uma pessoa, por exemplo,
tinha diploma acadêmico, ela praticamente estava garantida de ter um emprego. Por quê? Porque eram poucas pessoas que conseguiam. Não existia tantas possibilidades como se tem hoje. Não existia tantas universidades, tantas, né, formas, bolsas do governo. Não existia nada disso. Então quem conseguia era uma pessoa destacável, uma pessoa privilegiada que conseguia sempre ter, né, um bom resultado depois no emprego, conseguia ter um bom salário e conseguia se manter muito bem tranquilamente, porque a maioria das pessoas não tinha, a maioria das pessoas não conseguia. E por isso criou essa mentalidade, por isso que pais foram passando para filhos essa mentalidade, porque perceberam na época que quem tinha faculdade conseguia um bom resultado financeiro. Antigamente quem, né, tinha qualquer faculdade que fosse era considerado, né, um doutor, era considerado uma pessoa da nobreza, da elite. E muito tempo atrás até pessoas que sabiam escrever eram consideradas pessoas de elite. Isso a gente pode perceber ao longo da história. Muitos anos atrás era assim, aqueles que eram escribas eram, né, pessoas mais conceituadas, eram pessoas que eram consideradas doutores porque sabiam escrever, sabiam falar corretamente, eram as pessoas mais ricas, né, daquela sociedade. E depois, mais para frente, já não era somente necessário saber ler, saber falar, saber escrever, não. Mais para frente foi necessário ter um pouco mais de estudo. E a partir do momento que os anos foram passando, cada vez mais essa rigidez foi sendo necessária. E hoje, por que é necessário cada vez mais? Porque a competição é muito alta, e quando a competição cresce demais, o que acontece, né? A escassez, porque muitos estão demandando, muitas pessoas capacitadas para um pouquíssimo, né, número de opções no mercado. Então acontece que não tem como ter opção para todo mundo, essa é a verdade, só para aqueles que altamente se destacam. Então, um dos pilares importantes para melhorar a questão financeira é se destacar naquilo que você faz. Exatamente, não simplesmente querer se destacar em uma coisa se você não sabe que aquela coisa tem futuro ou não. Antes de entendermos melhor um pouco sobre essa questão, é preciso também saber que faz-se necessário entender o mercado em que você está atuando, porque há quem fica insistindo no mercado que vê que é praticamente impossível de você ter um grande destaque. Então analise se aquele mercado tem possibilidades para você e veja o que as pessoas que prosperaram naquilo que você faz, o que elas fizeram. Se você consegue fazer aquilo que essas pessoas trilharam aquele caminho. Se você acha que não quer seguir aquele caminho, então é praticamente certo que você não vai, né, atingir aquele objetivo, porque tem ali o caminho, né? Em tudo hoje na vida tem um caminho. Qualquer profissão que você esteja, qualquer mercado, negócio, com certeza já existe alguém que chegou onde você quer chegar. Então mapeie aquela pessoa, como ela chegou até onde ela está, e veja se você se identifica com aquela jornada, se você se identifica com aquilo que ela passou, por aqueles problemas que ela superou. Se você não se identifica, é melhor mudar de profissão ou aceitar que não vai, né, ter grande evolução, porque há tantas, né, há tantas pessoas que querem ter o resultado que outras pessoas querem, né, que outras pessoas tiveram, mas simplesmente essas pessoas querem, mas não estão dispostas a percorrer o caminho que essa outra pessoa percorreu. É interessante a gente, né, perceber esse contexto, porque é uma hipocrisia, mas que roda muito a sociedade. Quanta gente mesmo quer grandes resultados, mas não está disposto a enfrentar aquelas dificuldades que a outra precisou passar, né? Então reflita sobre isso. Aquilo que você faz hoje, aquele negócio que você desenvolva atualmente, você está disposto a se desafiar a cada dia? Lembre-se, pessoas prósperas se desafiam constantemente, não são pessoas que estão ali sempre vivendo calmamente, não, são as pessoas que mais passam desafios, mas que estão dispostas a enfrentar, porque ela tem uma causa maior, tem um propósito. Por isso que todos os nossos podcasts vão se ligando, porque em outros temas a gente falou aqui do propósito, e hoje nós estamos falando da questão financeira, tem tudo a ver com metas, tem tudo a ver com propósito. Então aquela mentalidade um pouquinho já antiga de achar, né, que simplesmente por você seguir um padrão você vai conseguir ter um resultado, um padrão de estudo você vai conseguir se destacar. Não, hoje não é bem assim. Hoje a concorrência é muito grande e o mercado está muito competitivo. Então você precisa se destacar e estar disposto a percorrer um caminho na área que você for atuar. Todas as áreas praticamente você vai encontrar desafios, todas as áreas a gente encontra desafios. E se, por exemplo, você não se identifica, simplesmente é possível mudar, é possível alterar sem problema nenhum. É possível
enquanto a vida, né? Enquanto nós estamos vivos, nós podemos simplesmente alterar caminhos, simplesmente escolher aquilo que nos identificamos. Não adianta nada você insistir em algo que você acredita que não vai ter futuro, em algo que você não mais está se identificando, né? Então, siga adiante, buscando sempre o teu sucesso. Não, simplesmente, mas eu decidi isso lá atrás, eu vou seguir, né? Sempre nisso. Não, se você vê que aquilo não mais, né? Te faz feliz, ou que aquilo não vai te trazer a prosperidade de fato, você não precisa continuar em um caminho que você está vendo que você, por algum motivo ou por outro, você iniciou, mas que não é aquele caminho que vai te levar aos seus objetivos. Então o foco sempre tem que ser o seu objetivo. O caminho vai variar de acordo com as circunstâncias, né? De acordo com o objetivo. Então o objetivo tem que permanecer sempre lá. O objetivo qual é? O objetivo é prosperar. O objetivo é você alcançar aquele seu sonho. O objetivo é você realizar aquilo que você quer tanto realizar. E o caminho você vai construir até chegar lá. Então não fique também alterando de caminho toda hora, alterando de via, porque você só vai ficar andando em loop, né? Há também quem fica sempre assim, alterando, rodando, fazendo loop, rodando em volta de si mesmo. Por quê? Porque não toma decisão de seguir adiante. Às vezes, no primeiro problema, na primeira dificuldade, a pessoa para e volta e quer se correr outro caminho. Não há caminho que não tenha dificuldade, mas simplesmente veja, esse caminho eu consigo visualizar. Eu chegando lá na frente, se eu consigo visualizar, vou seguir nesse caminho. Sei que vai ter, né, qualquer tipo de complicação no meio, isso vai fazer parte, mas se é possível, se você vê ser viável, né? Lembra quando a gente falou de metas, que você precisa ter uma meta desafiadora, mas a meta também precisa ser mensurável. Então é preciso ser possível realizar aquilo. Você não pode, por exemplo, botar uma meta financeira gigante, como tem gente que bota a meta financeira de 1 milhão ou coisa do tipo, e às vezes é um pouco elevado demais para aquele padrão. Para outros não. Se você acha realmente viável aquela quantia naquele período de tempo, então desafie-se e vá e busque acontecer. Mas se você já tem certeza que aquilo para você não é possível, ou assim, você não vê caminho de como chegar lá, então é melhor você diminuir um pouquinho a meta, mas fazer acontecer. Não adianta você criar um monte de metas, um monte de objetivos e simplesmente não construir elas, não fazer acontecer e ficar trocando de meta toda hora. Não troque de meta, coloque uma meta desafiadora e busque realizar quanto antes. Coloque uma data bem definida, como a gente falou também naquele episódio lá atrás, e assim você vai conseguir prosperar. E nos próximos podcasts nós vamos, continuar falando mais alguns detalhes importantes, a relação com a mentalidade e com essa questão financeira. A mentalidade tem muito a ver com essa parte também da área financeira. Tudo, na verdade, a nossa mente está relacionada com tudo, né? Você vai perceber que em todos os podcasts a gente vai sempre abordar o contexto da mente, porque a mente está associada a tudo. Não adianta você ter grandes conhecimentos sobre qualquer área que seja, se a tua mente não te permitir fazer aquilo que você sabe. E é o que muitas vezes acontece. Você até sabe o que deve fazer, mas a sua mente parece que te bloqueia. A tua mente não faz que você persista, não faz que você de fato faça aquilo que é preciso ser feito. Então, por isso que é muito importante falar da mente. Há quem acha que isso não tem importância, que isso é besteira, mas justamente essas pessoas que pensam dessa forma são pessoas que não conseguem ter resultados nenhum. Pense, né? Se você convive com alguém que fala, isso de mentalidade é besteira, então pergunte a ela, né, o que ela conquistou que ela queria conquistar. Muitas vezes a pessoa não conquistou nada que ela queria. Ela é uma pessoa revoltada e quis ouvir diversas dicas, diversos conselhos, mas não praticou nenhum. Achou tudo besteira e optou por seguir aquilo que ela achava ou que acreditava, enfim, e não quis ouvir nada. E aí não conseguiu nada e fica revoltada com tudo. Então, preste atenção, siga adiante e entenda que na sua mente tem tudo que você pode fazer para alterar qualquer realidade, tanto a realidade financeira como qualquer outra realidade que você tenha. Hoje em especial estamos falando desse assunto, mas qualquer assunto da sua vida você pode transformar através do seu conhecimento. Então busque conhecimento sempre, né? Esse livro que eu estou abordando hoje é uma boa sugestão para você compreender, né, a importância da mentalidade, a importância de alguns princípios. Esse livro também está cheio de dicas mesmo
práticas da questão financeira, além da mentalidade, cheia de realmente dicas para que você possa ajustar na questão financeira e conseguir prosperar nessa área. Então aqui estamos apenas no início e ainda vou utilizar muito esse livro para os próximos podcasts, para que a gente junto possa entendendo aos pouquinhos, sem pressa, para que de fato possamos compreender esse conteúdo, né? Nada vale a gente estar tendo muita informação, mas de fato o conhecimento não penetra. Não adianta você ler um livro correndo e você não entender aquele contexto. Por isso que é até recomendado, né, ler um livro e reler quando o assunto é muito relevante, quando o assunto talvez você não compreendeu, quando a gente relê novamente aquele assunto, aqueles pequenos detalhes vão fazer toda a diferença, porque, como eu já disse outras vezes, o sucesso é feito de detalhes, e quando a gente faz as coisas muito apressadamente, os detalhes ficam para trás, ou seja, a gente está deixando o sucesso para trás, porque o sucesso é feito de detalhes, é feito de pequenos detalhes, pequenos ajustes que te posicionam à frente ou atrás das situações que você quer fazer acontecer. Então, meu forte abraço, convido que você compartilhe esse podcast com outras pessoas, com seus amigos, com pessoas que de fato querem alterar a sua vida financeira ou até mesmo qualquer outra área, pessoa que já está acostumada a buscar algo mais na sua vida, porque a hora da ação é simplesmente para pessoas que pensam fora da caixa, para pessoas que de fato têm uma visão diferenciada, uma pessoa que quer algo a mais que a maioria deseja. Então, vamos lá, firmeza, vamos construir uma semana com grande força, com grande sabedoria e principalmente sempre buscando realizar aquelas suas metas, aqueles seus sonhos que só você sabe, não precisa ninguém mais saber, basta você saber e basta você também buscar fazer acontecer. Lembre-se, nada nem ninguém pode criar as suas metas e também nada nem ninguém pode fazer as suas metas acontecer. Você é o único responsável pelos seus resultados, sendo eles positivos como sendo eles negativos. Siga adiante e nos vemos nos melhores lugares desse mundo. Forte abraço e até a nossa próxima semana, até o próximo episódio, A Hora da Ação. Por aqui, Leonardo Lopes.